a expedição de 2007, que é a mais recente, de Penalva, que a gente tem mais dados para apresentar, o que vai ser feito para dar continuação ao projeto, e no final, as considerações finais. Bom, então, a bandeira é um projeto multidisciplinar de saúde, e ela visa a promoção de saúde básica em municípios carentes do Brasil, de maneira sustentável, ou seja, não fazer com que o município se torne dependente da USP para conseguir tratar os pacientes. Então a gente tenta ao máximo promover a continuidade do projeto através das parcerias de lá, como a própria Secretaria de Saúde de Penalva falou. O outro objetivo, lógico, é a complementação da formação dos alunos, através das experiências práticas, em situações em que você tem pouco recurso, você está numa situação crítica, você tem que resolver aquele problema naquela hora. Então é um desafio que os alunos têm que enfrentar. O foco do projeto é a realização de uma expedição anual, que se dá sempre no final do ano, coincide com as férias da medicina, e há uma cidade que atende aquele perfil do coordenador do projeto, que é o Luiz Fernando falou. A bandeira ela não é muito recente, ela tem um histórico remoto da década de 50. Ela começou com foco em pesquisa médica, então naquela época a Faculdade de Medicina da USP tinha necessidade de ir para esses locais remotos para pesquisar as principais doenças endêmicas do Brasil, porque não se tinha muito conhecimento a respeito disso. Então, o atendimento médico acabava sendo secundário. Você atendia aquela pessoa para você saber o que ela tinha de doença, quais eram as características dela, mas não o atendimento, a assistência médica como foco. Só que, durante a ditadura, como todos os outros projetos universitários, a bandeira foi interrompida. Em 1997, a gente retomou o projeto, com os alunos procurando os documentos da faculdade, acabaram achando os registros da bandeira e decidiram retomar. Inicialmente foi só a medicina, e ao longo do desenvolvimento do projeto ele foi crescendo e notou-se a importância de incorporar outras áreas. Primeiro se deu com as áreas médicas, como por exemplo nutrição, fisioterapia, psicologia, e depois vieram as gerais, que são as que destoam um pouco mais, são a Poli, a Exalc e agora o jornalismo. Com isso ampliou muito o escopo da bandeira ao longo desses anos, e a Poli teve a primeira participação em 2006. A Poli na bandeira. Por que eles vieram até a Poli convidar a gente para participar? Eles perceberam que as ações médicas que eles estavam implementando nos municípios, elas não eram sustentáveis. Então, você tratava uma pessoa que estava com diarreia e ela acabava se contaminando de novo pela falta de saneamento básico. Eles têm esse tipo de conhecimento na medicina, mas eles não sabiam como implementar o saneamento básico em si, porque sai da formação deles. Eles vieram até a Poli, pararam primeiro na mecatrônica, aí ficaram um pouco estacionados na mecatrônica até mandarem o pessoal para civil, e aí eles acabaram encontrando a gente. Foi uma coisa muito de última hora, assim, encontro no corredor. Ah, vocês querem ir para Rondônia? Tá bom, então aí. E aí eles apresentaram que eles têm grandes índices de contaminação por falta de saneamento, basicamente diarreia. Eles têm um registro que 80% dos casos de internação por diarreia se devem à falta de saneamento básico. E, além disso, sempre que eles iam nos municípios, havia uma demanda muito grande por implementar ações voltadas para o saneamento. Então, o objetivo da Poli foi estudar o sistema de saneamento da cidade, propor soluções técnicas viáveis para resolver os problemas que a gente encontrasse lá. A primeira expedição foi na cidade de Machadinho do Oeste, em Rondônia. É uma cidade de mais ou menos 35 mil habitantes, baseada no mais no extrativismo de madeira. Foram 5 alunos da engenharia civil, eu fiz parte da equipe. A equipe está mostrada na foto. A gente foi para a cidade sem visita prévia, porque a gente foi convidado em outubro, a expedição era em dezembro. Então, chegando lá, a gente não sabia o que era a cidade, não teve acesso aos dados. Então, as ações que a gente implementou foi fazer entrevistas para identificar as características do saneamento básico da cidade, tanto com a população em geral, sentindo quais eram as deficiências que eles identificavam a partir da vida cotidiana deles, como também com as pessoas da prefeitura e envolvidas nos sistemas de saneamento básico da cidade. Coletamos material, como por exemplo o solo, para fazer análise aqui. Também tinha uma molaria na cidade que tinha um tijolo de muito baixa qualidade, mas o proprietário queria melhorar, então a gente acabou prestando esse tipo de consultoria para ele. Fizemos os ensaios na Poli e depois fizemos uma pós-visita em junho de 2007, em que a gente teve a oportunidade de construir uma fossa em um assentamento rural, uma fossa que ela foi proposta pelo MIT. Já em outros projetos do Poli Cidadã, a gente acabou reutilizando o projeto e implementando no assentamento. E além disso, a gente desenvolveu atividades educativas em um supletivo da cidade.
que foi muito legal. Isso que a Fê falou agora foi então a primeira expedição de 2006. Já no ano passado, com a Poli já participando então, desde a edição anterior, a gente já conseguiu então ter um contato com o projeto desde o início de todo o processo. Então, desde a escolha da cidade e também a gente influenciou um pouquinho também na organização geral. A Fernanda foi diretora do projeto no ano passado. No ano passado fomos em 6 alunos, dessa vez levando gente da engenharia ambiental também, que sentiu essa necessidade depois da expedição de 2006. E a estratégia adotada foi desenvolver a atividade de educação sanitária e ambiental. Foi aquilo que elas fizeram na pós-visita, que foi uma coisa que deu bastante certo e a gente resolveu então fazer isso para valer na expedição. A cidade escolhida foi Penalva, na cidade do Maranhão. E o projeto, em 2007, contou com cerca de 250 participantes, sendo que metade deles eram de universidades parceiras lá do Maranhão. Então, a gente tinha a Federal e a Estadual do Maranhão e o SESC, que era uma universidade particular. Então, um pouco da cidade então, que a gente foi. Penalva é uma cidade que fica situada bem ao norte, no Maranhão. Ela fica mais ou menos 250 quilômetros da capital, São Luís. A amarela ali é São Luís, dá para ver, e Penalva ali em vermelho. Ela fica na região dos lagos, então é uma região que tem bastante água cercando e ela é uma região que sofre com processo tem épocas de estiagem, que essa água do nível dos lagos baixa muito, e em época de chuva ela fica muito alagada. É uma cidade com aproximadamente 35 mil habitantes, né? A secretária falou lá no vídeo que eram 33. 20 mil habitantes moram na zona urbana e o restante em zona rural, em pequenos povoados meio distantes da sede. E basicamente ali o que eles têm é economia de subsistência. Vamos falar agora um pouco da situação de saneamento básico que a gente encontrou em Penalva. Então a água lá, você só tinha rede de abastecimento público na sede e num povoado maior que tinha na zona rural, o povoado do Jacaré. A captação era feita sempre em poços profundos e não fazia tratamento algum dessa água. Quando fazia alguma coisa, era uma simples desinfecção no final. Então, acabava fornecendo uma água de baixa qualidade e também não tinha um fornecimento contínuo garantido, né? Sempre tinha interrupção nesse fornecimento. Agora eles estão, quando a gente estava lá, eles estavam em processo de mudar essas captações de poços profundos para começar a captar nos lagos, né? E passar a tratar essa água numa estação de tratamento de água tipo convencional. Ela estava em construção na época que a gente estava lá. E nos locais que não tem a rede de abastecimento, cada um tem o seu poço no terreno da sua casa. Então, também eles usam cacimbas, captam diretamente do lago, vão lá com o balde e pegam. E a água que tem nesse lago, ela tem uma qualidade bastante duvidosa, né? Então, é uma água assim, que dá para garantir que ela é totalmente